Olá, pessoal. Como estamos? Todo mundo bem? Todo mundo na paz eterna? É, a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações. É, é a única coisa que vai poder nos guardar nesse final de período. Estamos atravessando um tempo de transição, gente. A Terra passa por períodos, né? Como tem dia e noite, tem primavera, verão, outono e inverno. Também na vida do nosso planeta existem períodos. Tem período que o mar sobe, tem período que o mar desce, tem período que tem muita neve, tem período que tem pouca neve, tem período que esquenta, tem período que esfria. E nessa transição de um período para o outro, nós costumamos sofrer um pouquinho. E além dessa transformação que está acontecendo no nosso planeta, essa respiração da Terra, inspira, expira, inspira, expira. A Terra também faz esse processo. Além desse processo natural, estamos passando por um processo espiritual. Nós estamos entrando, estamos assim, adentrando um período, espiritualmente falando, de muita turbulência. Porque as trevas não quer perder. Ela sabe que os seus dias, que o seu período está findando. Nós vamos passar por um período de dificuldades espirituais muito grandes, de muita turbulência. Nós podemos esperar também um tempo de eu não quero usar essa palavra, porque ela é pesada, mas estamos começando a viver um período em que nós vamos ter perseguições. Tem um ditado que fala assim, que quando você não consegue vencer uma coisa, você se ajunta a ela. E o outro lado está fazendo isso. E com isso ele vai enganar a muitos. O anticristo não é uma pessoa horrorosa, feia, horrível. Não. O profeta do anticristo também não é uma pessoa feia, horrível, não é. Já tivemos alguns anticristos na Terra, já tivemos alguns falsos profetas na Terra. Aliás, já tivemos muitos falsos profetas e já tivemos muitos, mas muitos anticristos. Muitos discípulos, né, dele. E vamos começar a passar agora um momento de tribulações, de sofrimentos. E só a graça do Eterno. Lembra de Jesus de Nazaré? Quando ele estava no Getsemane e ele suou gotas de sangue por nós.
Ele não só sofreu pelos nossos pecados, pelas nossas mazelas, mas ele sofreu por toda essa situação que nós temos passado durante todo esse período que estamos aqui no planeta. O que havia sido, o que havia passado e o que viria depois. Jesus sabia de tudo. Ele sabia de tudo, ele sabia do cronograma, ele tem a planilha, ele tinha a planilha na mão dele, tanto é que ele profetizou que Jerusalém seria destruída e que não ficaria pedra sobre pedra. Só que ninguém entendeu naquela época, eles não queriam nem aceitar que isso iria acontecer. Mas aconteceu. Quando ele disse, quando ele estava subindo para o Getsemane, não, quando ele estava subindo para o Calvário, as mulheres estavam chorando e ele falou: não choreis por mim, não, chora por seus filhos, por seus netos que estão nascendo agora, eles que vão sofrer, os seus filhos vão padecer, vocês vão chorar por eles, porque ele sabia da destruição que viria sobre Jerusalém e da dispersão dos judeus pelo mundo. Ele sofreu no Getsemane, naquele jardim do Getsemane, ele sofreu ali no Jardim das Oliveiras por você, por mim, pelo passado, pelo presente e pelo futuro que ainda vai vir. E ele orou por você e ele orou por mim naquele Getsemane. Eu já estive no Getsemane. Eu já estive no Monte das Oliveiras. Eu já toquei naquelas árvores que provavelmente ele tocou. Foi por mim e por você que ele sofreu, foi pelos dias que nós estamos passando. Então fica firme, se grude-se na oliveira verdadeira, fica firme. Diga como Paulo: se eu ficar aqui, é lucro. Se eu for, é lucro também. Porque se eu ficar, eu fico por ele. Se eu for, eu vou por ele. Eu vou para ele. Né? Vamos lá, estamos hoje. Gente, já são quase, não sei, deve ser quase meia-noite. Já são umas 11 e pouco da noite. Eu tive um dia bem cheio, muito cheio, aliás, meu dia hoje. E eu só tive como vir fazer esse vídeo agora, porque eu não quero deixar passar sem nós terminarmos essa semana, o começo da semana que vem, né, o livro de Êxodo. Então vamos lá para o capítulo 39. As vestes dos sacerdotes que foram ditas, né, para Moisés, e ele vai falar sobre isso agora, tá? Capítulo 39, versículo 1 de Êxodo. Fez de estofa azul, púrpura e de carmesim as vestes finamente tecidas, olha o detalhe, finamente tecidas para ministrar no lugar santo, e fez as vestes sagradas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez a estola sacerdotal de ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e de linho fino retorcido. De ouro batido fez lâminas delgadas e as cortou em fios para entrelaçá-los no estofo azul, na púrpura, no carmesim, no linho fino, da obra de desenhista. Fez-lhes duas ombreiras que se ajuntavam nas duas extremidades e assim se uniam. O cinto de obra esmerada que estava sobre a estola sacerdotal formava com ela uma só peça e era de obra semelhante de ouro, estofa azul, púrpura, carmesim de linho fino retorcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Gente, uma coisa que vocês têm que entender aqui é que essas vestes sacerdotais, elas foram dadas, o desenho delas foi dado pelo Eterno. Ele que deu o desenho para Moisés. Ele mostrou para Moisés como é que ele queria que fosse. Tá? Então, na minha concepção, isso aqui é uma cópia das vestes sacerdotais que são usadas
no mundo espiritual. O anjo ou o eterno, ele quis, ou o anjo, ou quem for que mostrou, que estava mostrando para ele as figuras, simplesmente mostrou uma fotocópia, uma cópia, uma foto. Naquela época não existia foto, mas ele mostrou para ele uma foto. Olha que tudo que nós temos hoje, lá na eternidade, existe há milhões de anos atrás, viu, gente? Então, isso é novidade para a gente agora, porque só agora está sendo revelado e trazido, manifestado para nós agora, porque essas evoluções que acontecem na Terra são trazidas pelo mundo espiritual para que nós possamos progredir, para que possamos chegar na altura. Por isso que o profeta Daniel disse que depois de 1000 anos nós estaríamos à estatura de homens embranquecidos de conhecimento. Entendeu? Então, tudo isso que foi mostrado para Moisés é uma cópia do que existe lá em cima. Aliás, Paulo fala sobre isso. Paulo fala sobre isso. Então, essa vestimenta sacerdotal é uma cópia do que existe da vestimenta sacerdotal que é usada no mundo espiritual. E olha a riqueza disso. Olha os detalhes. O cinto de obra esmerada que estava sobre a estola sacerdotal formava com ele uma só peça e era de obra semelhante, de ouro, estofa azul, púrpura, carmesim de linho fino, retorcido como o Senhor ordenara a Moisés. Preparou as pedras de ônix engastadas em ouro, ó, lavradas com a gravura de um selo com os nomes dos filhos de Israel. Cada pedra tinha o nome da tribo. Então pôs as pedras de ônix sobre as ombreiras da estola sacerdotal, para servirem de pedras de memorial para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez o peitoral de obra de desenhista, como a obra de estola sacerdotal, de ouro, estofa azul, púrpura, carmesim de linho fino retorcido. Era quadrado. Duplo fez o peitoral, e o seu comprimento era de 1 palmo e a sua largura de 1 palmo dobrado. Então colocou nele 4 ordens de pedras. A ordem de sárdio, topázio e carbúnculo era a primeira. A segunda ordem era de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem era de jacinto, ágata e ametista. A quarta ordem era de berilo, ônix e jaspe. Eram elas engastadas nos seus engastes de ouro. As pedras eram segundo os nomes dos filhos de Israel. 12, segundo seus nomes, eram semelhantes a gravuras de selo, cada uma com o seu nome para as 12 tribos. Fez para o peitoral correntes como cordas de obra trançada de ouro puro. Fez 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro e fixou as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. Pôs as 2 correntes trançadas de ouro nas 2 argolas, nas 2 extremidades do peitoral. As outras 2 pontas das 2 correntes trançadas pôs nos 2 engastes e a pôs sobre as ombreiras da estola sacerdotal na parte dianteira dela. Fez outras 2 argolas de ouro, as quais pôs nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estava junto à estola sacerdotal por dentro. Então fez mais 2 argolas de ouro, e as quais pôs nas 2 ombreiras da estola sacerdotal, debaixo, na parte dianteira, junto à sua costura, acima do cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. Então ela é fixada aqui, aqui e embaixo, né?
Ligou o peitoral pelas suas argolas, versículo 21. Ligou o peitoral pelas suas argolas, as argolas da estola sacerdotal, por meio de um cordão azul, para que estivesse sobre o cinto de obra esmerada de estola sacerdotal. E o peitoral não se separasse da estola sacerdotal, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez as sobrepeles da estola sacerdotal de obra tecida toda de estofo azul. E a abertura da sobrepeliz no meio dela, como a abertura de cota de malha. E essa abertura tinha um debrum em volta para que não se rompesse. Interessante que esses detalhes, né? Então, o debrum que ele fala, é igual uma casa de botão. Então, ele fez um bordado em volta da casa de botão, né? É por onde ia passar o cinto. Tá? Versículo 24. Nas abas da sobrepeliz fez romãs de estofo azul, púrpura, carmesim e fio retorcido. Eu vou colocar na capa desse vídeo um sacerdote com a estola sacerdotal para que vocês entendam bem o que está falando. Tá? Eu já fiz isso, eu acho, antes, mas eu vou fazer de novo. Fez campainhas de ouro puro e as pôs nas abas das sobrepeles ao redor. Sobrepeles é como se fosse um avental. Ele chama de sobrepeles, que é sobre a pele, né? Extremadas com as romãs, uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, nas abas das sobrepeles ao redor, para uso no ministério, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez as túnicas de linho fino, de obra tecida, para Arão e para os seus filhos. E a mitra de linho fino e o ornato das tiaras de linho fino e os calções de linho fino retorcido. E o cinto de linho fino retorcido e de estofo azul e de púrpura e de carmesim, obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez de ouro puro a lâmina da coroa sagrada e nela gravou uma inscrição como a gravura de um selo: santidade ao Senhor. Então a atou com um cordão de estofo azul para prendê-la à parte superior da mitra, como se ordenara Moisés. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação. Os filhos de Israel fizeram conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Olha que interessante. Gente, imagina. E hoje as pessoas falam, quando você vê, né, o Papa, os sacerdotes, né, da igreja anglicana, da igreja católica, da igreja ortodoxa, com aquelas vestes muito ricas, eles não têm ouro nas vestes deles. Não tem. Mas essas daqui tinham. Vocês acham que essas vestes que eles usam é assim extravagante, é muito? Imagina essa aqui. Imagina essa. E foi ordenança dele. E foi desenho dele. Cópia do que existe lá em cima. Versículo 33. Então trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus utensílios, os seus colchetes, as suas tábuas, os seus varais, as suas colunas e as suas bases. A cobertura de pele de carneiro, tintas de vermelho, a cobertura de pele de animais marinhos e o véu do reposteiro. A arca do testemunho com os seus varais e o propiciatório. A mesa com todos os seus utensílios e os pães da proposição. O candelabro de ouro puro com as suas lâmpadas em ordem, todos os seus utensílios e o azeite para a iluminação.
o altar de ouro, o óleo da unção, o incenso aromático e o reposteiro da porta da tenda. O altar de bronze, o seu crivo de bronze, os seus varais e todos os seus utensílios, a pia e a sua base. As cortinas do átrio, as suas colunas e as suas bases, o reposteiro das portas do átrio, as suas cordas, as suas estacas, todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação. E as vestes finamente tecidas para ministrar no santuário, e as vestes sagradas do sacerdote Arão, e as vestes dos seus filhos para administrarem o sacerdócio. Conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Toda a obra. Moisés inspecionou toda a obra e viu que tinham feito como o Senhor ordenara. Então Moisés os abençoou. Eu imagino a bênção de Moisés sobre eles. Gente, esse foi o primeiro que o Senhor ordenou que fizesse, a tenda. Não era nem um templo, era uma tenda. Era uma tenda. Mas eles fizeram exatamente como o Senhor ordenara a eles. E aí, quando Davi resolveu erigir um templo para o Senhor, o Senhor disse, não, você não vai fazer isso, quem vai fazer é o seu filho. E aí a Davi deixou tudo preparado. Davi deixou tudo preparado, todo o material que ia ser necessário para a construção do templo, ele deixou tudo preparadinho, assim, conversou com os reis e tudo, que eram os vizinhos, né, para que quando o filho dele fosse construir o templo, que tudo tivesse já organizado. E aí Salomão, está tocando eu tenho um relógio que ele tem ele faz o som, né? Ele toca, ele tem, como se fosse um sino, ele toca, ele deu meia-noite lá embaixo. Gente. Aí Salomão construiu o templo com essas medidas que o Senhor havia ordenado a ele. Então, dentro do templo de Salomão existia o templo, o tabernáculo. O átrio era imenso, já não era tão pequenininho. E depois veio Herodes, por causa da destruição do templo, né, na época de Babilônia. Salomão fez aquele templo maravilhoso, mas aí veio a destruição, porque aquele templo que Salomão fez, ele não foi, ele não tinha as medidas que o Eterno havia dado. Ainda não. Ele adaptou as instruções de Moisés e construiu um templo. Agora o terceiro templo que vai ser construído, o Senhor deu as medidas. Está lá. Está tudo escrito as medidas. Nós já estudamos as medidas do templo. Nós já estudamos, foi dado a Ezequiel. O Senhor deu as medidas do templo. Esse templo ainda não foi construído. O templo que Salomão construiu, ele construiu baseado naquilo que o Eterno tinha falado para Moisés. Mas não era nas medidas que o Senhor mostrou para Ezequiel. Então Ezequiel é uma cópia de Moisés. O profeta Ezequiel é uma cópia de Moisés. Para Ezequiel foi dado toda a planilha do terceiro templo, tudo como é que vai ser no terceiro templo.
Aonde é que as tribos vão ficar, a posição que cada tribo vai ficar. Moisés também, foi dada a Moisés também a posição das tribos em volta do tabernáculo. Nós vamos ver isso depois. Agora, para Ezequiel foi dado a planilha do terceiro templo. Aonde é que as tribos vão ficar em volta do terceiro templo? Como é que vai ser o terceiro templo? O que vai estar no terceiro templo? As medidas das salas, a medida dos quartos aonde vai ficar o sacerdote, a medida dos quartos onde vão ficar vai ser para guardar as vestimentas, os utensílios do templo, tudo isso, tudo medidinho, o Senhor deu tudo. O anjo mostrou para Ezequiel a medida do templo. E eles vão construir exatamente como foi dado a Ezequiel. Ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. É a nossa esperança. A esperança do judeu, nesses 2000 anos, é que eles pudessem passar a Páscoa em Jerusalém. A esperança de nós, os cristãos, hoje, é, Senhor, vem e constrói o terceiro templo. Porque com a construção do terceiro templo nós teremos o milênio. 1000 anos em que o Messias vai estar reinando na terra. Essa nossa esperança. O judeu tinha esperança de passar uma Páscoa em Jerusalém. Eu já passei uma Páscoa em Jerusalém. Agora, a nossa esperança como cristãos, como seguidores de Jesus de Nazaré, a esperança que nós temos hoje é de que o templo vai ser construído e que Messias vai voltar, como ele foi mostrado para o profeta João. O apóstolo João viu a volta do viu o terceiro templo construído, viu o tempo do milênio, ele viu o tempo, todas aquelas fases que nós ainda vamos passar, o apóstolo João viu na ilha de Patmos. Eu vou dizer uma coisa muito séria para vocês. Para mim, nesse exato momento, nada mais tem importância. A única coisa que importa para mim hoje é saber que ele vai voltar. E isso, para mim, é a minha comida de manhã, de tarde, de noite, essa esperança da volta do Messias, a esperança da construção desse templo. E é por isso que nós estamos orando, é por isso que nós estamos esperando que a conversão dos judeus aconteça. Mas ela só vai acontecer, gente, a hora que eles verem o Messias. Quando o Messias descer. Antes disso, não há ainda. Porque aí vai ser o fechamento mesmo, geral. Me emociona muito falar sobre isso, porque muitos dos nossos antepassados morreram com essa esperança. O meu pai morreu com essa esperança. Tinha um professor lá quando eu era menina, o professor Bastos. Ele era um presbítero da nossa igreja. Ele era filho de alemão, coisa assim, porque ele era muito alto, muito loiro, um olho muito azul. Ele devia ter alguma descendência europeia. Ele e os filhos dele iam para a Igreja Batista, primeira Igreja Batista de Anápolis, o professor Bastos, ele chamava ele de professor Bastos, a gente adorava ouvi-lo, porque ele era assim, maravilhoso com palavras, e hora que eu era menina, gente. Eu devia ter uns 8 para 10 anos. Eu era menina, mas para mim, quando era ele que ia fazer a escola dominical, nossa, eu ficava apaixonada, ficava assim, só olhando para ele, porque a esperança que ele transmitia da volta de Jesus era muito grande. E ele dizia assim: eu não vou morrer, esses meus olhos não vão fechar sem ver a volta de Jesus.
Ele tinha tanta certeza que estava chegando o tempo que ele falou: "Eu vou ficar", e ele morreu com 100 anos, igual o profeta João, igual o apóstolo João, ele morreu com 100 anos de idade, porque ele se recusava a morrer, porque ele queria ver a volta de Jesus. Então tanta gente morreu com essa esperança, gente que você conhece como eu conheço, morreram na esperança. E é o que o apóstolo Paulo também fala sobre isso, né, os que morreram na esperança. Eles vão ressuscitar, eles vão estar, eles vão vir com ele, eles vão vir com o Messias, eles vão descer na nuvem. Sabe aqueles que vão cantar enquanto ele desce? São os redimidos que morreram na esperança. Como o meu pai, talvez o seu pai, talvez o seu avô, né? Graças a Deus. Então tá, gente. Eu vou dormir, porque já é mais de meia-noite aqui, viu? Ah, é porque eu cheguei tarde, eu fui dar uma mão pro meu sobrinho Levi e acabei chegando tarde também, depois de um dia muito trabalhoso. Mas fiquem com Deus, tenham uma boa noite no Brasil. Eu vou postar esse vídeo agora, tá, para vocês. E que o Senhor te abençoe e te guarde. E fique nessa esperança, que é ela que nos alimenta. Viver aqui é bom, mas estar com Ele é melhor. Então tá, fiquem com Deus, tenham uma boa noite no Brasil. Tchau, tchau.